Na Renascença, com o apoio de AXN, novos episódios Hudson and Rex, todas as segundas-feiras à noite, e solverde.pt, casino online e apostas desportivas. No último episódio de Extremamente Desagradável... O único sonho que eu tive na minha vida mesmo foi estudar para os Estados Unidos e casar com Marlon Brando. Cá está. Lili Canessas. Olá, bom dia. Lili Canessas queria casar com Marlon Brando, não aconteceu, foi um casamento de sonho que ficou por realizar. Hoje vamos saber tudo sobre o casamento que aconteceu na realidade. Mas antes, vamos até ao passado de Lili, a um acontecimento triste, mas só para vermos as voltas que ela dá, esquecendo por completo a pergunta que inicialmente lhe foi feita. Como é que é perder a mãe aos 30 anos? Os meus filhos eram pequenos. Nós tínhamos uma casa linda na Quinta da Marinha, feita pelo meu irmão arquiteto. Aliás, tu conheces a casa porque foste lá. Uma casa fantástica. A casa é linda, sim. O meu irmão é arquiteto, ele fez uma casa à minha maneira. Eu quis uma casa Frank Lloyd Wright no meio da Quinta da Marinha, com 1.200 metros quadrados e 7.000 metros de jardim. E eu tirei um curso de Ikebana para poder fazer um jardim à japonesa. O Ikebana, como sabes, é arte floral japonesa, porque eu queria fazer um jardim tipo Gulbenkian. A minha mãe vivia na parede, eu vivia na Quinta da Marinha. E podia estar um monte de gente em minha casa que eu às 3 horas encontrava-me com a minha mãe imperativamente no deck. O deck era no Estoril, era um sítio que na altura era muito bem frequentado e a minha mãe e eu todos os dias nos encontrávamos às 3 da tarde no deck. Como é que é perdê-la? Nossa Senhora. Ao fim de 2 minutos, esta última pergunta do Gocha, como é que é perdê-la, continua sem resposta, porque Lili perdeu a mãe de novo no meio deste raciocínio. Por entre tantos parênteses. A pergunta era como lidou com esse desaparecimento. A Lili falou-nos de uma casa linda na Quinta da Marinha, o curso de arquitetura do irmão Frank Lloyd Wright, um curso Ikebana, os jardins da Gulbenkian, a frequência do bar deck no Estoril. Sobre a mãe, não tanto. Vamos ver se é mais fácil conseguir que a Lili fale do marido ou se também se perde. O ex-marido era lindo, eu era linda, viajávamos pelo mundo inteiro, tínhamos tudo, eu fazia tudo era um homem aquilo. muito bonito. Muito bonito, era muito bonito e eu acho que foi por isso que eu olhei para ele. E achaste que era um príncipe encantado? Achei que era uma pessoa que me ia proporcionar, eu respeitava-o, que pronto, eu ia casar, eu estava na TAP. Este senhor, enquanto estava casado com ela, era lindo. Isto em princípio vai demorar também, não só por causa dos apartes da Ana Galvão, mas porque a Lili se desvia muito do assunto principal. Portanto, até agora, os 2 verbos que ela usou a respeito do homem com quem casou foi respeitar e proporcionar. Que é uma coisa que se diz no casamento. Promete respeitar e proporcionar esta mulher. Precisamente. Ela respeitava-o e ele proporcionava-lhe coisas. Normalmente é assim que começam as mais lindas histórias de amor, não é? Onde é que nós íamos? Íamos na TAP. Ui, se vamos na TAP, em princípio, vamos chegar atrasadas. Eu estava na TAP, mas tinha falado com uma grande amiga minha que me tinha apresentado o diretor da Pan American e eu já estava contratada para ir viver para Nova York, para a Pan American, e nessa altura ser hospedeira da Pan American era assim, tipo, top, era mais do que ser top model, era mais do que ser, fosse o que fosse, era assim. Era top era a mundial. coisa mais desejada do mundo. Era, não era TAP, era top. Mais uma vez, Chiquíssimo. começámos numa pergunta sobre o casamento de Álvaro Canessas e acabámos numa dissertação sobre os tempos áureos da aviação comercial. Ainda bem que a Lili era só hospedeira e não era comandante. Caso contrário, ela nunca respeitaria o plano de voo. Eu já estou a imaginar a sobrevoar os Andes enquanto a tripulação grita: "Mas senhora comandante, este era um voo doméstico de São Miguel para a Terceira." Bom, mas vamos lá tentar voltar ao tema do casamento. Eu tinha visto o Marcello Mastroianni em Roma. Eu fui lá visitar uma grande amiga minha e fiz 18 anos e fui ver o Marcello Mastroianni fazer um musical. Ninguém sabe, ficam a saber por mim que ele fez um musical chamado Ciao Rudy, em que ele fazia a vida do Rodolfo Valentino. Mas a dançar, a cantar. E eu, como era o dia dos meus anos, consegui um lugar na primeira fila e estava assim a olhar para o Mastroianni a babar. E quando conheci o meu ex-marido, que eu não conhecia de lado nenhum, e eu nessa altura vivia na parede, ele tornou-se amigo do meu irmão, e no casamento de uma grande amiga minha no restaurante Mónaco, que era os Segundo Galares, aquela coisa, fazia tudo, passávamos a vida no restaurante Mónaco, ele ficou sentado ao meu lado. E eu olhei para o homem e achei-o igual ao Marcello Mastroianni. Eu tive de tomar notas outra vez aqui nos meus papéis, Sim. porque é muito complexo este raciocínio, é difícil de acompanhar. Mas, portanto, temos informações sobre Marcello Mastroianni, um musical chamado Ciao Rudy, que ninguém sabe que Mastroianni fez, a não ser quem vá ao Google consultar, e aí consegue encontrar logo. Ficamos a saber também que em Roma guardam lugares na primeira fila para quem faz anos, que Lili Canessas viveu na parede e que uma amiga da Lili casou no restaurante Mónaco. Mónaco esse que era frequentado por... Bem, enfim. Sobre Álvaro Canessas,
continuamos sem saber muito, a não ser que, lá está, fazia lembrar o Marcello Mastroianni. Igual, a Lili diz que ela era igual. Pois, mas nós não podemos confiar muito nas comparações da Lili, sabes? É que ela também diz que quando era criança... Eu ser filha do senhor comandante numa terra de pescadores era como ser a Cleópatra rainha do Egito. Claro. Pois. Cá está. Mas voltemos ao amor de Lili por Marcello... por Álvaro Canessas, assim é que é. E ele olhou para mim e disse, é com esta mulher que eu vou casar. Que ele andava com um tipo de mulheres que não eram bem como eu. Eram, enfim, outro género. E como eu, ele nunca tinha andado com uma mulher como eu. Sabem o que é que isto me fez lembrar, não sabem? Só que aqui a versão portuguesa é ligeiramente diferente. Vamos lá. Uma loira como eu não está para tipos como tu. É pá, não te apanhamos a tempo. Não é uma loba, é uma Queres loira. outra vez? Quero outra vez. Não Podemos sei, casar não sei outra se tem vez? habilitações. Vamos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Uma loira como eu não está para tipos como tu. Cantamos tão bem, meu Deus. Que sonho, Peço imensa desculpa. que sonho. Então, lá casaram, Lá não é? casar. E ele chegou a Então- ser para ti o príncipe encantado? Ele chegou durante 3 meses, pai, porque não foi Só mais 3 do que meses? isso, sim. Ouve lá, ele fez charme para cima de mim durante 3 meses, mas um charme tão grande, que no fim de 3 meses estávamos casados. Tão Teve grande, que ser, tão não é? grande. Quando o charme é grande, Era um uma pessoa charmão. tem que casar. E pronto, lá contraíram o matrimónio e a Lili aguentou esse frete durante 17 anos só para acumular milhas aéreas. O que é que te deu mais este casamento de 17 Este anos? casamento, 17 Uma anos, vez que deu não uma eram compatíveis em possibilidade termos de de eu personalidade. conhecer o mundo. É verdade. Pronto, e nisso o meu ex-marido foi fantástico. Eu disse, olha, eu Natal podia viajar. E ela disse, olha, eu Natal podia viajar, Sim. portanto eu agora quero assinar um contrato contigo com as mesmas regalias que tinha lá na outra empresa. Podemos riscar aquela parte na saúde e na doença e substituir por em Hollywood e na Provença. Muito a bem. Lili podia ter arranjado um marido ou um emprego na revista Volta ao Mundo, que ia dar ao mesmo. Mas pronto, na revista tinha de facto de trabalhar. Eu conhecia os comandantes todos, ia no cockpit, ia até para um homem que era muito apaixonado por mim na época e que continuou a vida toda apaixonado por mim. Eu ia a Paris comprar uns tecidinhos de florzinhas e fazia... A minha mãe tinha uma costureira que me fazia uns vestidinhos e o homem morria porque eu ficava um bebê assim com os vestidinhos amorosos, cor-de-rosa, azul. Portanto, sempre me vesti muito bem porque nós íamos no cockpit fazer o que quiséssemos. Não soou muito bem. Nós íamos Pois no não. cockpit A fazer o que quiséssemos. Mas precisei tomar notas outra vez, porque recordo que o tema continua a ser casamento com Álvaro Canessas. E os assuntos abordados foram, primeiro, vários comandantes. Segundo, um homem apaixonado pela Lili. Terceiro, tecidinhos de florzinhas à venda em Paris. Quarto, costureira da mãe da Lili Canessas. Quinto, e a Lili aparecer um bebezinho. Referências ao Álvaro Canessas, 0. Eu peço-lhe um esforço, Lili. Consegue falar-nos, sei lá, de 2 ou 3 qualidades do homem com quem casou? E ele disse-me, dou a minha palavra de honra que se tu te apetecer tomar um pequeno almoço em Istambul, no Sheraton Palace, que é o melhor hotel, tu vais. Portanto, eu tive uma possibilidade de ir durante 17 anos ao Festival de Cannes, de ir à estreia, por todo exemplo, lado? da Evita Peron, levei os meus filhos, estás a ver, 4 pessoas, 2 pequeninos. 4 pessoas, 2 pequeninos, tudo incluído. Ali na Evita Peron. A Lili Canessas não casou com o homem. Ela casou com o top Atlântico, não é? Eu estou a exagerar, claro. A Lili não casou com o Álvaro apenas pelas viagens. Claro que não. Todos os meus vestidos eram alta costura. E eu dizia, quero este, quero este, quero este, nem perguntava o preço. É evidente que essas coisas dão algum prazer. Tu é que as pessoas que nunca tiveram dinheiro não têm a menor noção do que é poder fazer tudo aquilo que o dinheiro pode dar. É caso para dizer, estes vestidos custaram uma fortuna. Para muitos de vocês, é o que vocês ganham num mês, multiplicado por 10. Só para terem uma ideia, muitas pessoas nunca ganharão na vida para comprar um vestido destes. Aliás, a própria Lili não ganhava. Mas é isto que eu acho refrescante nela. É que normalmente as pessoas disfarçam, não é? Perguntam-lhes assim, vais casar por dinheiro? E elas, não, achas? Nem pensar, é amor. A resposta da Lili é ligeiramente diferente. Casar por dinheiro? Não, não. Vou casar por dinheiro, mas não é só. É também uma casa estilo Frank Lloyd Wright, mais um jardim estilo Gulbenkian, mais um pequeno almoço continental no hotel Sheraton Palace em Istambul, mais um closet cheio de vestidos de alta costura. Não foi só pelo dinheiro. Amei este homem muito pouco tempo. Depois fiquei com ele por causa dos meus filhos, porque eu sabia que se eu me divorciasse dele, os meus filhos iam ter uma vida desgraçada, porque ele, por exemplo, ele pôs os meus filhos no St. Julian's e o meu ex-marido disse-me, coitadinhos, mas os meninos vão estudar inglês, que chatice.
Oh. Era bom que sempre que alguém falasse em vida desgraçada, Pois é. fôssemos a ver e tinha acontecido só isto. Teve de sair do St. Julian's para ir para um colégio sem currículo internacional e Desgraçou-se sem todo. aulas de golfe. Era só isto, a desgraça. Mas sabem que isto, ao mesmo tempo, é triste, não é? Manter um casamento só por causa de uma escola. Sim, quão bom será esse ensino, Pois. não é? Isto ao mesmo tempo é ótima publicidade para eles. Sim, claro, é St. Julian's, um colégio tão bom, mas tão bom que as mães aceitam ficar 17 anos infelizes no seu casamento só para não tirarem os filhos de lá. Se odeia o seu marido, mas quer que os seus filhos falem bem inglês, inscreva-o já. A joia é oferta, coisa a que em princípio já está habituada, se casou com um homem rico que não suporta. Mas será que Lili Canessas nunca conheceu o verdadeiro amor, além daquele que sentiu em tempos por Marlon Brando? Ai, Vamos descobrir. quero tanto saber. Tive duas grandes paixões, foi o John e o Zé Cunha Lima. O John era broker na Wall Street. Encontrámos-nos numa boate no Algarve chamada Papagaio. Foi o barão Stefan von Breisky, que era o meu maior amigo, que me apresentou o John. Foi o John e o Zé. Olha, Desculpa, foi ótimo. Lili, pelo amor de Deus, concentre-se um bocadinho. No meu bloco de notas eu agora tenho broker em Wall Street, boate Algravia Papagaio, melhor amigo o barão Stefan von Mas tens de Breisky. dizer como o barão Stefan von Breisky, que eu assim, as pessoas chiques dizem isto assim. Eu queria era saber do John. E o John viu-me e ficou assim. E eu vi o John e fiquei assim porque eu tinha lido um livro do D.H. Lawrence que toda a gente leu, que era o Amante de Lady Chatterley. Era o outro, A Virgem e o Cigano. E a descrição desse cigano, que era um homem magro, Moreno. lindo, moreno, Cabelo maravilhoso, cabelo preto, com os olhos deste tamanho, um estrondo. Eu disse assim, meu Deus, eu se um dia visse este cigano, eu enlouquecia. E o John era esse cigano. O John esperou 12 anos que eu me separasse para depois eu ter tido um caso com ele, mas só depois de eu me divorciar. Mas foi um caso longo? Porque ele logo a seguir teve leucemia. Ai, E já se sabe, com leucemia perdeu as semelhanças todas que tinha com o protagonista da Virgem e do Cigano. Mas Ela felizmente também já- E o meu ela também já não ex-marido parecia a aparecia Virgem. e eu ia às minhas festas na casa da Quinta da Marinha e dizia ao meu ex-marido, agora eu tenho um restaurante no Algarve, que é o Orient Express, para comprar um Rolls Royce e levar a tua mulher. E o meu ex-marido fez uma coisa horrorosa que eu até nem era para contar, mas que era assim. Ele tinha sempre muito dinheiro no bolso, em vez de dizer, a minha mulher não vais levar nunca porque é o bem que eu tenho mais precioso. E aí eu ficava a respeitá-lo. E o John saltava fora, não. Deitou o dinheiro à frente de toda a gente e disse, leva já, olha, está aqui este dinheiro todo, leva já. E eu fiquei tão humilhada, tão humilhada, tão humilhada. E não é para menos, Lili. Pois. De Por acaso repente é bom também ver a parecia- mulher como um bem, não é? Um bem precioso que ele Sim, tem, sim. que ele tinha. Mas até era mentira, não é? Porque depois ele tinha barcos Então, e não sei o pois. quê. Mas não é para menos essa humilhação, Lili. De repente até parecia que aquela relação se baseava apenas e só no dinheiro. Que Sim, horror! exato. ai. Mas Não, felizmente, não, claro que não. um dia o suplício acabou. No dia em que eu me separei, eu não tinha a minha conta a zeros, porque o meu ex-marido levantou-me as contas todas. Eu saí com a roupa que tinha no corpo, porque já tinha passado os vestidos de alta costura, já estava tudo na gadarinha. Esta adenda dá Sim. todo um novo significado à expressão sair só com a roupa que se tinha no corpo. A partir de hoje, sempre que eu ouvir alguém dizer isso, vou perguntar: e o resto da roupa? Já tinhas levado para o teu novo apartamento na Gandarinha? Claro, mas era uma roupa boa à partida. Nós estamos aqui a brincar, mas a Lili passou um mau bocado nesta vida, nesta fase divorciada. Deu por ela a fazer coisas que nunca imaginou possíveis. Mas tipo, espera aí, é aquilo que eu estou a pensar? Coisas mesmo muito pouco Ai, edificantes. que horror. Quando eu me separei, eu tive que fazer coisas que nunca na minha vida pensei fazer, como aprender a cozinhar, porque nessa altura cozinhava e até sabia fazer soufflés. Ai, que horror, que Que horror. horror ali a fazer soufflés como se fosse uma criada. Ai, só de dizer fico... que nojo. Que horror. Pior, só se tivesse, sei lá, que ir vender roupa para uma loja. Fiquei com a conta a zeros, mas no dia seguinte eu estava feliz e contente a vender pullovers, porque uma amiga minha de Colares, onde está aquele, sabes, o Coreto, e tem aquela igreja muito bonita, havia ali uma loja de antiguidades, Pois havia. o Havia um Mercedes, restaurante? um restaurante. Eu pensei, eu estou em São Paulo de Vance, que eu adorava São Paulo de Vance, e aquilo parece muito, se tu reparares, parece muito São Paulo de Vance. Eu dizia, eu estou em São Ali Paulo ao de perto Vance, de olha, estou a Cannes. vender pullovers, De Nice, por Nice. exemplo. E eu vendi tanto pullover, tanto pullover, tanto pullover, tanto pullover. Tanto o plover. Estava a vender pullovers em Colares, mas imaginava-se a vender pullovers em São Paulo de Vance. Isso não melhora muito a situação. Continua a ser uma seca vender pullovers, já que estava a fantasiar. Podia estar, sei lá, a comprar vestidos de alta costura em São Paulo de Vance, em vez de estar a vender. Mas pronto, as coisas lá se compuseram e pôde parar de vender pullovers. Assim que a minha filha foi para Londres estudar para o American College e o meu filho foi para a Universidade do Frank Gehry, 7 anos, que é uma das melhores universidades do mundo, que isso eu deixei tudo escrito no meu divórcio, que eles teriam que ir para as melhores universidades do mundo. Mas calma, Sim. se era possível fazer um acordo destes, porque é que não se separou então 17 anos antes, deixando em ata
que eles tinham de continuar no St. Julian's. Então, mas espera aí, depois como é que iam tomar um pequeno almoço ao Siragam Palace em Istambul? Foi a Ana que perguntou, não fui eu. E tu sentes que podes ser uma fonte de inspiração para pessoas que estejam em casa? Isso eu sou. Tens porque esse eu retorno? tenho o retorno. Eu, por exemplo, vou ao Cascais Shopping e as pessoas agarram-se a mim. Pessoas que eu vejo que estão bem vestidas e que são de um certo meio social bom. Pessoas que sabem fazer soufflés. Claro. Quem me dera ter esta confiança toda. Sim. Perguntavam-me, Joana, és uma fonte de inspiração para as pessoas? E eu logo, sou, garantidamente. Não digo para gente chique, que se passei no Cascais Shopping, mas talvez para gente de classe média que vá ao Alegro de Alfrasino. Isso já me bastava. A Lili Canessas, que toda a gente conhece e que é divertida, bem disposta, porque eu tenho o dom de fazer as pessoas felizes. Tu estás ao meu lado e eu sentes uma boa energia. Sim. Há imensa gente que está ao meu lado e que diz: ai, a Lili, quem me dera estar ao seu lado todo o dia, porque consigo, eu estou tão bem. Quem me dera ter este dom. Ela tem um dom, reparem. Sim. Quem me dera ser assim. Bastava sentar-me ao lado das pessoas para as pessoas se sentirem Uma felizes. espécie de aquecedor, não é? Não tinha que andar aqui a esforçar-me a analisar entrevistas da Lili Canessas. A energia da Lili é tão contagiante que contagia até a própria Maria Alice. E a Lili Canessas faz-me rir à gargalhada. Quando eu já também, às vezes, Isso é estou muito triste. engraçado. Portanto, tu vives com a personagem que tu criaste. Pois, mas tu repara, eu às vezes choro, eu às vezes estou triste, às vezes... Mas quem chora é a Maria Alice. Mas quem chora é a Maria Alice. E depois a Lili diz-me qualquer coisa que eu diga: ah, esta tem pilhas de graça, e começa a rir à ufa. Às vezes até estou a dormir e acordo a rir à gargalhada com as coisas que a Lili Canessas me diz. Portanto, a Lili Canessas faz-me uma companhia fantástica e eu gosto muito dela. Eu imagino, às vezes, ela deve estar a chorar e pensar: oh, Maria Alice, quer que eu lhe vá buscar um lenço? E vai ali buscar um lenço à É Maria isso, Alice. quem Ela tem- disse rir à ufa. A ufa, gosto que muito bom. dessa expressão. É E ter ufa, pilhas ufa. de graça. Quem tenha apanhado esta entrevista a meio, acha que a Maria Alice e a Lili são mesmo duas pessoas diferentes, tipo duas irmãs que vivem juntas na A Maria Gandarinha. De Alice... que é que tu orgulhas na Maria Alice? Do que é que eu me orgulho na Maria Alice, orgulho-me de ter a capacidade de fazer as pessoas felizes, de dar carinho, de as poder lhes fazer um upgrade, percebes? De poder dizer: olha, vá por aqui, não vá por ali. Epá. Isto são coisas que ficaram ainda do tempo da TAP, isto de Sim. fazer um upgrade. É Vá natural por que a aqui, Panamérica na vá por altura aqui, não vá por ali. tenha Sim, cobiçado a Lili, porque é uma pessoa que se orgulha em fazer um upgrade e a dizer vá por aqui, não vá por ali, que é como quem diz, usa as saídas de emergência. Há pessoas que me disseram: a Lili, naquele dia em que eu estive com a Lili não sei onde, eu não me suicidei porque a Lili me disse isto. Ora, isso, quer dizer, uma pessoa que não se suicida porque falou comigo e porque eu tive o dom da palavra e o dom supremo de lhe poder dizer: não vá por aí. Quer dizer, isto deixa-me super. E arrependes-te de super alguma orgulhosa. coisa? Uma pessoa que não se suicida por causa da Lili Canessas tem de procurar ajuda médica urgente. Se é para ter fé em alguém com um dom supremo, eu acho preferível em Deus do que na Lili Canessas. Podes não acreditar em Deus, mas Jesus Cristo existiu. Não como filho de Deus, nem tu provavelmente não acreditas que ele seja filho de Deus. Eu acredito em Deus e tenho provas que Deus existe. Como é que tu tens provas de que Olha, Deus ainda existe, ontem ele estava se Deus sem não é voz visível? completamente e disse assim: ai meu Deus, Isso é uma ajuda-me. pastilha ao fumo. Oh filha, mas não tomei pastilha nenhuma, eu pedi a Deus Nosso Senhor que me ajustasse. E olha, é verdade, estás com eu melhor estou voz com que eu. voz. Tremor de terra na Turquia? Guerra na Ucrânia? Pois eu pensei também que ia falar de uma Afonia coisa de Lili assim. Canessas. Deus pensou: Lili Canessas tem que dar esta entrevista ao Gosha para falar das parecenças do seu ex-marido com Marcello Mastroianni. Deus anda com as prioridades todas trocadas, meu Deus. Alguém que fale com ele. Com o apoio de solverde.pt são muitos anos e a AXN cria o teu momento.